Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja em nosso coração. Amém? Amém. Acho que todo mundo me conhece, que não preciso falar nem meu nome, né? Essa noite eu queria convidar você a abrir a sua Sagrada Escritura comigo no segundo livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 18. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 18. Na Bíblia Ave Maria, página 1589. Livro dos Macabeus, capítulo 8, capítulo 1, versículo 18, perdão. Na linha 589. Segundo livro de Macabeus, capítulo 1. Eu falei errado de novo. É segundo livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 18. Se a sua Bíblia for Ave Maria, página 589. Todo mundo encontrou? Segunda Macabeus, capítulo 1, versículo 18. Antes de começar, vou fazer uma pequena oração a Nossa Senhora. Ó Santíssima Virgem, Rainha dos céus, da terra e terror dos demônios, apresente-me diante de vós como menor de seus filhos e último de seus escravos, a fim de que o mesmo Espírito que possuíste tua alma e fizeste morada eterna em teu coração, também se faça em minha vida e na vida de meus irmãos, a fim de que as promessas do nosso batismo possam se cumprir e caiam por terra todos os dados inflamados do demônio contra tudo que temos, somos e possuímos. E cumpra-se em nossa vida a promessa do vosso amadíssimo Filho, nosso Senhor, sobre todos aqueles que se mantiverem debaixo de vossa proteção, e unidos ao vosso imaculado coração, nos últimos dias, junto contigo, triunfarão. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos corações, rogai por nós. Diz assim o segundo livro de Macabeus, no capítulo 1, versículo 18. O fogo sagrado. Em vésperas de celebrarmos dia 25 de Casleu, a purificação do templo, julgamos oportuno certificar-vos isso, a fim de que vós também celebrais a festa da Senopaigéia e a comemoração do fogo que apareceu quando Neemias ofereceu o sacrifício após ter reconstruído o templo e o altar. Na verdade, quando nossos pais foram levados à Pérsia, os sacerdotes de então, inflamados de piedade, tomaram secretamente o fogo sagrado do altar e o esconderam no fundo de um poço seco, onde eles ocultavam tão cuidadosamente que o lugar permaneceu desconhecido a todos. Discorreram muitos anos, e quando aprouve a Deus, Neemias, salvo pelo rei da Pérsia, enviou para retornar o fogo os descendentes dos próprios sacerdotes que haviam ocultado. Ora, segundo a explicação que eles nos deram, não encontraram o fogo, mas um líquido espesso. Neemias ordenou-lhe que tirasse e trouxesse. Uma vez preparada a matéria do sacrifício, disse Neemias aos sacerdotes que derramassem água sobre a madeira e sobre o que estava ali colocado. A ordem foi executada e veio o momento em que o sol, a princípio escondido, pôs-se a brilhar. Então um grande fogo apareceu e maravilhou-se todos os espectadores. Enquanto se consumiam os sacrifícios, os sacerdotes puseram a rezar, e todos rezavam com eles. Jonatas entoava e os outros com Neemias juntavam sua voz a deles. Eis a oração. Senhor, Senhor, Deus Criador de todas as coisas, terrível e forte, justo e misericordioso, que sois único e bom, único generoso, único justo, todo-poderoso e eterno, vós que livraste Israel de todo mal, que fizeste nossos pais escolhidos e santificastes,
aceitai esse sacrifício oferecido por todo o povo de Israel, guardai vossa parte e eleição, e santificai. Palavra do Senhor. Eu convido você a dar uma grande salva de palmas à palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia e pode, dê um beijo nela. O livro dos Macabeus narra a história de Esdras, que depois se torna Neemias. E ele fala da história do fogo sagrado que é instituído no templo dos judeus. O fogo sagrado, ele foi prescrito nos livros do Antigo Testamento, nos 3 primeiros livros, principalmente no de Levítico, quando foi constituído e Deus coloca no coração dos profetas como deveria ser construído o templo. Em Levítico capítulo 6 ele começa a descrever como seria esse fogo, e que o altar deveria ser feito, e sempre que os sacrifícios fossem feitos, imolado o sacrifício, se imolaria o sacrifício que deveria ser um animal perfeito, primogênito, e o sangue escorreria sobre o altar. O sacerdote pegaria uma bacia de sangue, derramaria sobre o altar, e naquele momento o sangue escorreria para dentro de uma grelha onde haveria um fogo que simbolizaria o quê? Simbolizaria a presença do Deus vivo e verdadeiro, que queimaria aquele sangue, expiaria todos os pecados do povo. Se o sangue não fosse derramado sobre o altar e corresse por essa grelha e pegasse fogo, o pecado do povo não seria perdoado. Aí ele diz assim, que esse fogo, em capítulo 6, versículo 4, que esse fogo jamais poderia se apagar, porque ali era presente a presença de Deus, e a certeza da presença de Deus seria ali. No capítulo 9 de Levítico vai mostrar que quando eles oferecem, Arão pega o sangue e derrama sobre o altar. Acontece que esse fogo não poderia ser aceso com mãos humanas, esse fogo deveria ser aceso pelo céu. E esse fogo, naquele momento, o fogo cai do céu, acende a chama sobre o altar, queima toda a oferenda. O povo se assusta e começa a glorificar a Deus, porque acontece algo sobrenatural. E o Antigo Testamento ele se cumpre no Novo, entenda? No Novo Testamento, o sangue que lava todo o altar do sacrifício, que reme todos os pecados, é o sangue de Jesus Cristo. Só que aquele sangue é derramado uma só vez, e a vítima, uma vez derramado seu sangue, não derrama mais. O sangue que apaga os pecados, entenda, e o sangue perfeito é o sangue de Cristo. E o fogo que fica aceso a partir de agora não é mais aquele fogo que se mede e pode se ver humanamente queimando num vaso. E vai dizer em Levítico que os sacerdotes deveriam a cada dia colocar madeira naquele fogo para que ele não se apagasse. Se aquele povo deixasse apagar o fogo, o castigo viria sobre eles. E ele disse assim para Moisés: se o fogo acabar e o povo se desviar dos meus mandamentos, acontecerá que eu me afastarei de ti, e o meu opróbrio cairá sobre vocês, e vocês serão dispersos. Agora, se manterem fiéis à minha palavra, fiéis ao meu amor, assim quando pode ser dispersado e colocado no exílio dos 4 cantos do mundo, debaixo do céu, que acontecerá o quê? Acontecerá que eu vos reunirei. Mesmo que sejam poucos, a minha glória no meio de vós brilhará. E ele diz isso a Moisés. Entenda, como o fogo naquele tempo é aceso, o fogo é aceso na igreja pelo Pentecostes. O sacrifício acontece, agora o fogo que mantém o sacrifício aceso é o fogo do Espírito Santo que abraça a igreja. Mas eu quero levar você a olhar em Macabeus. Macabeus era do povo judeu, o povo que se levanta num tempo depois que acontece o que? Acontece o tempo do exílio, aonde o povo é escravizado, os judeus são colocados para fora da sua terra. O povo eleito agora não é mais respeitado, por quê? Porque afastou das regras e das leis que o Deus colocou para Moisés, e aquele povo se afasta da lei. Ele começando a se afastar da lei, acontece o quê? Acontece que aquilo que foi dito a Moisés cai sobre a vida deles: os dispersarei, e nem da terra que eu os dei tomarão posse mais. Entenda, Macabeus aqui fala do que acontece com Neemias. Neemias, depois que esse povo é levado para o exílio, tirado de lá, os sacerdotes, por medo, pegam um fogo sagrado, porque aquele fogo jamais poderia ser apagado. Só que os sacerdotes, por medo, fazem o quê? Pegam aquele fogo, porque eles são responsáveis pelo templo, pegam aquele fogo e procuram um lugar que fosse escondido, para que ninguém o roubasse. Só que aquele fogo, para que conseguisse manter-se aceso, deveria ficar no lugar do sacrifício. E o zelo deles era, mesmo que morressem, tomasse conta para que aquele fogo não se apagasse. Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque o fogo aceso era a presença de Deus no meio do povo. O
povo começa a pecar e se afasta de Deus, e Deus pega e deixa com que os sacerdotes escondam o fogo, e aquele fogo ficou escondido por muito tempo. O fogo do Santo dos Santos. Neemias, quando você olha depois do livro de Esdras, segundo a Esdras, que é Neemias, a palavra de Deus vai dizer que Neemias, vendo o exílio, Jerusalém destruído, os muros rompidos, ele parte para uma oração com Deus. E a oração com Deus, imagine só, você é um povo judeu, ama o seu Deus, mas agora você não pode mais adorar no seu templo, porque o seu templo foi destruído, ele não existe mais. O teu preceito é que você adore, de sábado você tem que guardar ao Senhor, mas porém você tem que ir adorá-lo. Mas agora você não pode adorá-lo mais em espírito e em verdade, na presença desse Deus, porque o povo se desvia e aquele fogo se apaga. Neemias vê a destruição e, não contente com ela, começa a perguntar a Deus e cobrar das promessas feitas, as promessas feitas na vida do povo de Israel. E ele começa a dizer todas as promessas: Senhor, até quando durará a nossa dor? Até quando durará? E ele começou a trabalhar de copeiro do rei. E depois Deus começa a se manifestar na vida de Neemias, e Deus atende a sua oração, porque o coração dele se mantém na promessa de Deus. Eu queria trazer como o líquido espesso hoje, que é esse fogo, que diz que Neemias, quando ele tem que reacender o fogo no meio do povo de Israel, ele chama os sacerdotes responsáveis pelo fogo e fala assim: aonde está o fogo santo? Porque Deus me revelou que o fogo santo, vocês sabem onde estão. Os sacerdotes daquele tempo, nem eles sabiam onde estava o fogo. Começou a perguntar, ele falou assim: então vai atrás dos mais velhos e começam a perguntar, porque se vocês esconderam, vocês sabem onde estão. Começaram a procurar o fogo em Israel. Quando encontram, dizem: Neemias, nós sabemos onde está. Ele está num poço, num buraco seco, aonde não habita mais água. Aonde não habitava a vida, Deus também foi habitar onde não havia vida. A água não brotava mais. Entenda, Neemias falou: o que vocês encontraram? Nós encontramos um líquido grosso, porém não pega fogo mais. Ele falou assim: traga o líquido até mim. Neemias preparou a mesa do altar, mandou colocar o sacrifício, o cordeiro imolado. Ele pegou, mandou jogar água em cima do sacrifício, derramou o sangue sobre o altar e começou a fazer uma oração. E aquele fogo, como se do nada, do céu desceu novamente e acendeu. O que eu queria trazer para nós nessa noite é que nós trouxéssemos para o nosso coração, e é o que eu tenho visto no dia de hoje, é um apagar da alma dos homens confiados em Deus. Apagou-se o vigor, a ponto de acontecer como aqueles sacerdotes. Um fogo que foi colocado no nosso coração quando Deus nos chamou, um fogo ardente que fazia com que aquilo não se apagasse, a presença de Deus fosse vista no meio do povo. A presença de um Deus vivo e verdadeiro, que quando as pessoas viam aquele fogo, sabiam: Deus está ali. A alegria do sacerdote de manter aquele fogo aceso todo dia. Entenda, os sacerdotes deveriam manter o fogo aceso. E Deus acendeu o fogo assim como na tua alma. Entenda, quando Deus coloca o Espírito Santo em mim, em você, é Ele que acende o fogo, não é um homem que acenderá o fogo no teu coração. Jamais eu posso acender o fogo da tua alma e acender o fogo que existe dentro do teu espírito. Quem acende este fogo é Deus. O sacrifício perfeito já aconteceu. A partir do momento que você é batizado, você é lavado no sangue do Cordeiro, que é o sacrifício derramado do sangue sobre o altar. Agora, com o sangue derramado, o Espírito Santo é infundido na nossa alma, e ele está aceso ou não. Se você mantém ele aceso, ele se acende. Aquele sacerdote impede o fogo, porque eles ficam com medo de lutar. E diz que o medo deles é colocado por causa da omissão, porque eles deveriam derramar o seu sangue para poder defender aquilo que era de Deus. Quando nós perdemos o ânimo de defender aquilo que é de Deus, que Ele colocou no nosso coração como preceito, de defender a sua glória, de defender a sua graça, São João da Cruz vai dizer assim: um homem com o coração firmado nessa terra, preso em qualquer coisa. Apegos. Qual que é o maior apego do teu coração? Ele diz: uma pessoa que é apegada a relacionamentos, uma pessoa que dá mais valor ao relacionamento do que a própria lei de Deus, uma pessoa que dá mais valor ao dinheiro do que a própria lei de Deus, uma pessoa que dá mais vontade, mais desejo das vontades próprias do que do amor de Deus.
a alma dele nunca alçará voo para voos mais profundos, nunca alcançará a profundidade da mística onde você experimenta Deus, a tua alma ascender no teu coração. E para que isso aconteça, você tem que abrir mão dos teus apegos, porque um passarinho ele pode ser segurado por uma corda, pode ser segurado por um cabo de aço, ou ele pode ser segurado por uma linha. Não importa o que te segura. Aí o que começa a brotar no coração do homem? Um vazio. O fogo se apaga. A essência está aí. Se um dia o fogo já queimou no teu coração e já não queima mais aquela ânsia do desejo de Deus, é porque ele se apagou às vezes por causa do medo, por causa da omissão, porque os medos da vida sufocaram o teu coração. O medo de perder as coisas dessa terra sufocaram o teu coração. As batalhas dessa vida sufocaram o teu coração. Agora entenda uma coisa: o líquido ainda continua ali, espesso e grosso. Pode ser que pareça que não tenha mais jeito de acender, e esse fogo somente quem pode acender, novamente vai mostrar na palavra, é Deus. Quantas vezes nós vivemos uma frieza na alma, e essa frieza na alma é como aquele fogo de Neemias que é apagado. Então Neemias fala assim: vamos procurar o fogo, porque a gente tem que procurar. Chama os sacerdotes, aqueles que apagaram, agora tem que descobrir onde está o fogo. Entenda, quando a chama do teu coração e do meu se apaga, nós temos que descobrir por que apagou. Agora entenda, para que a vida habite no tempo novamente, é necessário que se procure novamente o fogo. É necessário que se procure novamente onde está a matéria-prima daquilo. Você é batizado, o Espírito Santo já habita em você, habita em mim. Agora você precisa procurar a matéria-prima que é incendiada por Deus. Por mais que ela tenha se apagado, é necessário que novamente seja apresentado diante de Deus como forma de sacrifício. Para que o fogo brote em cima do altar, primeiro é necessário que aconteça o sacrifício. É por isso que primeiro eles derramavam o sangue, depois o sangue caía no fogo. Se não houver sacrifício de São João da Cruz, a chama do coração do homem jamais se acenderá. E os sacrifícios são aquilo que mais dói no teu coração. O que mais dói na tua alma renunciar, é isso que mais faz com que o fogo da tua alma se apague. Aqueles homens começaram a buscar o fogo santo e procuraram e trouxeram a Neemias e apresentaram, falaram assim: ó, tá aqui, só tem um líquido espesso e a gente não pode acender porque se apagou. Neemias leva no templo e começa a orar. E aquele povo se assusta, porque quando ele oferece o sacrifício, novamente, entenda, enquanto você não oferecer a tua vida em sacrifício do quê? De renúncia, novamente, pode ser que seu coração nunca mais se acenda. Porque primeiro é necessário que doa, novamente, Deus veja que existe um ato de amor teu, para que Ele acenda o fogo na tua alma novamente. Imagine só, como que você pode levar alguém a amar a Deus se o teu coração já não se incendeia mais? Como que você é capaz de levar uma pessoa a mergulhar na presença de Deus, se já o teu coração não mergulha mais? Imagine só, Neemias vendo aquela situação, Neemias vivendo um vazio, porque ele sentia como Deus tivesse abandonado. Ele começa a chorar e começa a clamar a Deus, em Neemias capítulo 1. E começa a clamar a Deus: até quando, Senhor, tu nos abandonarás? Tu disse que se nós voltássemos, nos arrependêssemos, pedíssemos perdão do que a gente fez, tu voltaria atrás. Então hoje eu peço perdão em nome do povo. Se o povo não pede perdão, eu peço. Entenda? Se ninguém pedir perdão, se ninguém se arrepender do que fez, diz a palavra de Deus, ele começa a rezar: se formos fiéis, Ele ajunta quem estiver nos cantos e traz, mesmo que seja no exílio, e manifesta a sua glória. Agora, se formos infiéis, nos espalhará e não haverá quem nos junte novamente. E ele faz o que? Neemias manda buscar. Tem que haver um desejo da busca novamente daquele líquido. E aonde ele está? Num poço seco. Deveria estar no altar, mas está na onde? No lugar mais seco. E aquele poço, por ser seco, não é capaz de manter o fogo. O teu coração seco não é capaz de manter o fogo. Entenda uma coisa: como que alguém vai querer adorar um Deus quando olha no nosso rosto e vê a tristeza? Quando alguém vai querer adorar a Deus e chegar dentro de um grupo de oração ou numa igreja e querer ser de Deus, se Ele não vê em nós primeiramente? Entenda, quando nós estamos mergulhados na presença desse Deus, a presença desse Deus se torna tão viva quando Ele acende-se em nossa alma,
que as pessoas começam a ser tocadas pela presença de Deus na tua vida, assim como aconteceu na vida de Saulo, assim como quando se transforma em Paulo. Agora o que acontece? A presença de Deus habita tão fortemente nele, que ele é capaz de pregar o evangelho a alguém que nunca escutou e acreditar num Jesus que ele nunca viu na vida dele, porque a presença de Deus é tão forte na vida dele, que ao ele anunciar o que ele acredita, a alma daquela pessoa se incendeia pelo fogo que está dentro dele, que é o Espírito. Agora, você vê Simão que agora se transforma em Pedro. A sombra dele começa a curar. Por quê? Porque a sombra dele também habita sobre ele a presença do Altíssimo, e a sombra dele é capaz de curar, porque a presença dele habita no meio daquele povo. Entenda, quando ele passa no meio daquele povo, aquele povo começa a ser curado pela sombra de Pedro. Antes precisavam tocar Jesus, agora a sombra de Pedro cura, porque é Pedro curando. Não, a presença de Deus é tão grande em Pedro, que Pedro, no seu primeiro discurso, ele brada em voz forte, o povo se converte ao ver a postura de Pedro, e o Espírito Santo infundido no coração dele, anunciando. O povo deseja, e 5.000 pessoas são batizadas numa única pregação de um homem que era medroso, um homem que se escondeu, mas pelo fogo do Espírito ele é capaz de incendiar 5.000 pessoas. Às vezes o meu coração fica indignado, porque 12 apóstolos incendiaram o mundo. Esse dia eu fiquei sabendo que tem 1.000 comunidades no Brasil. Entenda, se 1.000 fundadores fossem de Deus de verdade, esse Brasil não tinha mais lugar nem para herege, nem para macumbaria, nem para nada. Agora tem um monte de povo de Deus que faz o quê? Só se diz de Deus, mas nosso coração não está mergulhado nesse fogo. Entenda, quantos sacerdotes, eles sabem que esse fogo se acenda na nossa alma novamente. Quando o olhar de Jesus era capaz de curar, porque ele era Deus. Não houve ninguém que chegou diante do olhar de Jesus e se tornou o mesmo. Na patrística da igreja diz que quando Jesus começou a pregar, Herodes pediu, ficou sabendo assim, tem um tal de Jesus que prega aí, chamou um soldado, vá atrás dele. Esse soldado foi atrás de Jesus, e passou muito tempo e ele não voltou. Um segundo soldado foi atrás de Jesus, que Herodes mandou também, vá atrás desse homem, eu quero saber quem é ele. Ele vai atrás de Jesus e não volta mais. Herodes chama um terceiro soldado, vai atrás desse homem, e esse soldado volta. E ele escreve uma carta para Herodes e diz assim: eu não precisei de palavras, quando ele olhou nos meus olhos, o meu coração se estremeceu, e eu não sei porque eu não consigo me afastar dele. É como se tivesse algo que se encontrou com a minha alma e eu não consigo me afastar dele. Me mate, mas eu tive que voltar aqui para te dizer. Eu fico imaginando o que acontece com Zaqueu. Entenda, Zaqueu em cima de uma árvore. A experiência que Deus fez com Zaqueu. Zaqueu queria ver, porque ele ficou sabendo que ele fazia milagres. A curiosidade atrai Zaqueu. Zaqueu sobe em cima de uma árvore. Entenda, a vergonha, porque imagine só, você é um grande empresário, o maior empresário da cidade, subindo em cima de uma árvore, se expondo para ver alguém. A gente não preza pela nossa imagem? Quanto mais bonito você está e mais chique você está, mais você tem vergonha de aparecer com uma forma de ridícula. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era a maior hierarquia que existia dentro do cobrador de imposto, e era o povo mais temido. Ele tinha ordem para retirar, para matar, para prender e fazer o que quiser. Depois de Herodes, quem mandava era Zaqueu. Zaqueu sobe em cima de uma árvore, curioso, entenda, para ver quem é Jesus. Quando ele sobe em cima da árvore, diz que Jesus olha para Zaqueu, olha, e diz assim: desce daí, porque hoje eu vou entrar na tua casa. O povo já começa a reclamar. Entenda, Jesus pregou o evangelho para Zaqueu. Jesus já tinha visto Zaqueu alguma vez? Quando Zaqueu viu Jesus, ele desce da árvore, e só por ver Jesus falar que ia na casa dele, ele começa a falar assim: todo mundo que eu roubei eu pago, o que eu dever agora eu posso vender, metade que eu tenho eu dou para os pobres. Ele começa a falar de reconsoltar a vida dele. Por quê? O olhar de Jesus em cima do pé de sicômoro. Quando ele vê o olhar de Jesus, e aquele homem fala que quer entrar na casa dele, ele começa a querer reparar tudo que ele fez de errado.
Quem roubou de mim eu devolvo em dobro, e metade que eu tenho eu vivo em dobro dos pobres. Entenda o olhar de Jesus e a presença de Jesus. Agora Jesus disse: quando o Espírito Santo habitasse em nós, o templo agora é o nosso coração. O templo onde arde o fogo não é só dentro, quando você entra na igreja, derrama o sangue e o fogo queima e você sabe que Deus está ali. Agora esse fogo é dentro do nosso coração. Entenda, o que mais dói no meu coração é quando eu tenho que pregar para jovens e a pessoa acha que eu tenho que ser um artista da fé. Ó, meu irmão, você tem que chegar aqui, você tem que saber fazer o povo rir, porque os jovens só gostam de quem faz rir. Você tem que ser um pregador legal. Aí você tem que contar muita história. Hoje o povo busca um pessoal legal, sabe por quê? Porque em nós pregadores muitas vezes falta esse Jesus, o fogo se acender na nossa alma novamente, a presença de Jesus através do nosso olhar, curar as pessoas só porque eles olharam para nós, e falando que Jesus quer entrar na alma dele, no coração dele, e a pessoa começar a dizer: o que eu fiz de errado eu quero consertar, eu quero mudar de vida. Por quê? A presença de Deus tão estampada na nossa vida, que as pessoas consigam mudar de vida. Eu não consigo acreditar que Jesus não atrai mais ninguém. Ou será que o fogo está apagado no nosso coração? Imagina, quando você vê que as pessoas encontram um lugar de adoração e que a presença de Deus é viva, eles querem estar ali, porque a única coisa que preenche o coração do homem é a presença de Deus. Aí aquele povo vai lá e esconde. Muitas vezes pode ser que você escondeu por medo do sacrifício, medo da luta, por causa da canseira do dia a dia. Às vezes você acabou colocando como uma tampa em cima do poço seco, e você chega lá, só tem um líquido espesso, e já não pega fogo mais. E você mesmo às vezes pode olhar, mas entenda, por mais que não pegue fogo mais, a matéria do fogo ainda está aí. Entenda, eu não estou falando daquele fogo pentecostal que deixa a pessoa doida, fica não, enfim, é a chama que arde no teu coração e te faz brotar a vida, e saber que a presença do Deus vivo verdadeiro está ali. O mais lindo em toda a história é o mistério da salvação. Me admira o mistério da salvação de Deus. Quando olho aqueles dois presos em cima da cruz e vejo Jesus olhando para aqueles dois bandidos que estão lá dele. A família de Jesus estava aos pés da cruz dele, amém? Mas aquele bandido não tinha ninguém. A família dele já não queria mais estar perto dele, porque era bandido. A sociedade discriminou. A sociedade os diziam e condenaram como bandidos. Já condenado pela cidade, pela sociedade, condenado pela família, e já não tinha dignidade mais nada. E simplesmente porque aquele homem reconheceu que era miserável. Santo Agostinho diz assim, e essa frase me pega muito, ele diz assim: prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque a justiça de Deus é mais branda do que a dos homens. Sabe por quê? Se você for ali matar uma pessoa e você se arrepender amanhã, você se confessar, Deus nunca mais joga na tua cara e você está perdoada. Agora a família vai pegar a raiva de você o resto da vida, e se eles pegarem, te mata nessa terra mesmo. Mas se você se arrepender, Deus te perdoa naquela hora. O arrependimento para o homem não tem valia, mas o arrependimento para Deus tem muita valia. E o que aquele homem faz em cima da cruz é o arrependimento. Ele diz assim: Senhor, o Senhor não merece o que o Senhor está passando, mas eu mereço. A única coisa que eu penso, entenda, lembra-te de mim quando estiveres na casa do teu pai. Aquele homem nunca escutou a pregação de Jesus, mas sabia que ele era um homem que dizia que era filho de Deus e que para lá voltaria. E naquela hora ele resolveu acreditar. Entenda, lembra-te de mim quando estiver na casa do teu pai. Ele falou: leva-me para lá? Não, só lembra-te de mim. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. O mistério de uma sociedade que rejeitou, destruiu, que pregou ele na cruz porque ele não merecia mais viver. Mas no último minuto, a misericórdia de Deus e a salvação entra naquela vida. O que nós precisamos novamente é voltar a acreditar nesse Deus.
É necessário que o nosso coração hoje saia do tempo que aonde o opróbrio, a luta fez com que nós nos escondêssemos. Medo porque as pessoas disseram, medo que olharam para nós e disseram assim: vai acabar tudo. E o medo daí faz o que? Se esconder, porque tem medo de se ferir mais, medo de perder o que se sobrou. O que sobrou para aqueles sacerdotes foi o fogo, e eles pegaram o que eles tinham de mais precioso e esconderam. É como a palavra dos talentos: esconderam. Se tornou o fogo, acabou, virou um líquido espesso. Aquele povo só precisou de uma coisa. Aquele povo só precisou de uma coisa. O que eles precisaram, sabe o que foi? Que um homem acreditasse. Um homem acreditasse. O ato da fé. Busque, mas só tem um líquido espesso. Busque, traga aqui. Se ainda existe o líquido, dá para pegar fogo. E ele confiou de tal maneira, entenda. A prática dos sacrifícios era assim: matou a vítima, joga o sangue e o fogo vai cair na grelha e vai pegar fogo. Era um incenso de agradável odor. Não tinha-se o fogo. Neemias mandou jogar a vítima em cima do altar e falou: joga água. Por que a água? Na tradição judaica diz assim: que o altar foi manchado pelo medo e o pecado do povo, e a água é a única coisa que purifica, que é a misericórdia de Deus. O povo achava que aquilo apagaria, mas na verdade não. A água é sinal da purificação do povo, a purificação daquele lugar. Quando parece que não tem mais jeito de pegar fogo, todo mundo fica esperando. E quando Neemias começa a orar, um fogo desce do céu e consome a oferenda e acende o líquido que aquele tempo estava só um líquido espesso e volta a pegar fogo. Entenda, o fogo se acende novamente, o povo se anima, tanto que depois Neemias vai falar assim: cada um para a sua casa, vamos comer e festejar, porque aquilo que estava destruído agora Deus reergueu. A partir de hoje declarai: a alegria do Senhor é a nossa força, porque Deus lhes restituiu a alegria do coração de Israel. A destruição existia só nos olhares, mas nos corações se acendeu a chama novamente. É necessário que hoje nós desejemos que Deus acenda a chama do nosso coração, acenda a chama da nossa alma. É necessário que a gente deseje hoje que Deus nos ajunte novamente, não fisicamente, mas na alma, no espírito. É necessário que Ele nos ajunte novamente, não só como um povo junto, mas com uma só alma e um só espírito. É necessário que nós hoje não preguemos só para nós mesmos, mas preguemos para outras pessoas que desejam Jesus, para pessoas que realmente não pregar para manter você e eu em pé, mas pregar para pessoas que necessitam de Jesus. E hoje, sinto muito, nós pregamos para nos manter em pé. Aí a gente começa a buscar o que? A novidade. Não está sendo legal mais? Precisa fazer um negócio mais legal. O que se precisa novamente é acender a chama dos corações que se apagaram. É necessário que o sacrifício novamente seja colocado sobre o altar, e que nós coloquemos o nosso coração, e que Deus pegue aquele líquido onde já habitou a presença dele, e agora habite novamente, para que as pessoas venham diante da onde está a presença de Deus e queiram beber dessa graça, para que a tua música possa chegar ao coração daqueles que necessitam, e o coração deles se inflamarem, para que o teu sorriso seja como o sorriso de Deus. Eu não sei se você imagina como deve ser o sorriso de Jesus. Eu fico imaginando, se um olhar tocou a vida de Zaqueu, eu fico imaginando por que Nossa Senhora não arredou o pé da cruz. Aquela mulher olhava Jesus nos olhos quando ele era criança, contemplava a eternidade dentro dos olhos do seu Deus, seu filho, mas acima de tudo seu Deus. Alguém que amava também nessa terra em forma de amor filial, mas de amor como Deus. Sabe por quê? Porque ela deu o seu sim a Deus. Forma de amor porque teve a coragem de morrer para si mesmo, para poder devolver a vida da humanidade pelo seu sim. E Jesus vai até, naquele momento, Nossa Senhora, pelo olhar, pelo sorriso de Jesus,
Aquele Deus a penetra, o cheiro de Jesus, o cheiro de Nossa Senhora, o cheiro de Nossa Senhora em Jesus. A presença. Aonde está a mãe, está o filho. Tamanha foi a presença de Jesus dentro dela que se tornou um tabernáculo santo. Entenda, é necessário que Deus acenda a chama do teu coração novamente. A chama. É necessário que nós abramos mão de tudo de errado que a gente fez, daquilo que a gente perdeu, das vezes que nós colocamos outros em nossos altares. Sabe o que começou a acontecer no tempo dos judeus? Os sacerdotes esconderam o fogo. Aí os pagãos levavam outro sacrifício, consagrados a Baal, e sacrificavam no altar de Deus. Quantas vezes no altar de Deus tem sido colocado outros sacrifícios? Ao invés de nós sacrificarmos o que é o mundo para pôr Deus no nosso coração, nós sacrificamos Deus para colocar o mundo no nosso coração. Sacrificamos a Deus para colocar o trabalho, para colocar o dinheiro, para colocar os relacionamentos, e Deus já não é mais o lugar do sacrifício, do trono do nosso coração. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Eu queria convidar você hoje, com teus olhos fechados aí, assim como Neemias fez. Neemias foi diante de Deus e começa a sua oração. E ele começa a dizer: Senhor, o nosso templo está em ruínas, Jerusalém está em ruínas. Eu quero que você imagine hoje que Jerusalém é o teu coração, é o teu corpo, é o teu chamado, é aquilo que Deus constituiu em você. E ele dizia, às vezes que faltam forças, os muros de Jerusalém estavam em ruínas. E que são os muros? Os muros é aquilo que mais dá segurança à cidade na sua guerra. É o muro que detém o inimigo. Pode ser que hoje você se sinta fraco, destruído. Parece que hoje você não tenha mais nem resistência contra o inimigo. E ele começa a dizer: Senhor, os nossos muros estão em ruínas. O templo já não é mais tua habitação, ele está destruído. Às vezes no teu coração hoje só habita dor, só habita o desânimo, só habita o cansaço, só habita o desejo de estar longe da presença desse Deus. Eu não sei, você sabe. E Neemias fez a oração dele para aquilo que ele precisava. Eu quero convidar você a apresentar o teu templo, ele está em Deus. O que precisa ser restaurado nessa noite no teu coração? É a tua alegria, é os teus sentimentos. O que precisa hoje, o que está em ruína, o que você está fraco, diga: Senhor, eu estou fraco nisso, eu estou fraco na minha oração, eu estou fraco na minha vontade, eu estou fraco na minha caminhada, eu tenho vontade de desistir, eu não tenho mais força para levantar. Jeremias dizia: as muralhas estão em ruínas, a gente não tem mais força para resistir. E Neemias entra num profundo tempo de oração, e ele penitencia o seu corpo e começa a pedir a Deus. Agora é hora de você fazer como Neemias, de pedir a Deus: Senhor, a tua promessa é grande, e tu disse que aquele que se afastasse, tu se afastaria dele. Mas se nós voltássemos e pedíssemos perdão, tu repararia as nossas brechas e faria novamente que esse povo fosse unido e crescesse. Diga: Senhor, hoje eu chego aqui diante de ti e me arrependo. Diga para o Senhor se você se arrepende. Diga: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, das vezes que eu me afastei. Eu me arrependo, às vezes, Senhor, que eu queimei outros sacrifícios dos meus altares. Quando tu deixou de ser o centro da minha vida, filho, é a tua hora, não sou eu. Não é só um momento simbólico, só depende de você. O coração é teu, o tabernáculo é teu, e a chama só pode ser acendida no teu coração, e só pode ser acendida divinamente. Não é a minha voz que vai acender a chama do teu coração, não é a minha pregação, mas é o desejo da tua alma que vai pedir a Deus que Ele vai derramar o fogo sobre o sacrifício. Ele que vai derramar o fogo sobre o teu coração. Mas para isso é necessário que você se arrependa. Traz diante de Deus, arrependa o tempo que você ficou distante. Parece que você ficou distante, mas a tua distância só machucou o teu coração e mostrou e deixou você sentir vazio. Não foi Deus que perdeu, mas foi você. Não foi Deus que perdeu, foram os sacerdotes que esconderam aquilo que era mais precioso para eles.
Pode ser que foi de mais precioso para você foi escondido. Não porque você era infiel, mas por medo, pelos teus sofrimentos, pelas tuas inseguranças, porque às vezes as outras coisas pareciam melhores. Apresenta o teu coração diante de Deus e fala: Senhor, hoje eu me arrependo, Senhor. Eu desejo hoje, Senhor, que novamente os altares sejam limpos. Faz como Neemias agora. Apresenta o teu coração e limpa o teu coração. Fala: Senhor, eu quero reconstruir o altar que foi derrubado. Eu quero reconstruir. Pega o teu coração e fala: Senhor, eis aqui o teu altar. Se ele estava em ruínas, caído, aqui está o teu altar, que é o meu coração. Levanta agora o teu coração. Levanta o teu coração. Coloca o teu coração diante de Deus e lembra agora que o teu coração é o lugar do sacrifício. Neemias pegou e reconstruiu o altar. Ele pediu que buscasse aquele líquido espesso, aquele lugar onde pegava fogo. Pode ser que o teu coração há muito tempo, você sabe que o Espírito está em você, mas falta ele incendiar tua alma novamente. Neemias fez o que era necessário. Ele trouxe novamente o fogo para o templo, o líquido. Traga novamente, diga: Senhor, meu coração já foi tomado por ti uma vez, está aqui novamente o meu coração. Ele quer ser tomado por ti hoje, Senhor. Ele quer ser tomado por ti hoje. Apresenta o teu coração. Apresenta o teu coração agora. Oferece aquilo que mais dói no teu coração hoje, o que mais te prende hoje. Qual é o teu sacrifício que você precisa apresentar a Deus? O que mais te afasta de Deus, você vai colocar diante de Deus os teus apegos, o teu maior medo de perder hoje, o teu maior medo, as suas maiores inseguranças, diante desse altar. E Neemias pediu que fosse purificado. Diga: Senhor, lava e purifica todo esse altar agora. Purifica, Senhor Jesus, com teu Espírito. E Neemias começou a orar. Vai ficando de pé sem entender o clima da oração e sem abrir os teus olhos. Agora, se colocando de pé, você vai fazer a oração como Neemias fez. Oferecendo o sacrifício, você vai pedir que agora Ele acenda o fogo no teu coração, que Ele acenda a chama do teu coração. Fala: Senhor, reacende, Senhor, esse líquido que aqui ainda está. Reacende, Senhor, levanta-me, Senhor, neste dia, Senhor. Levanta a minha vida, a tua oração, Senhor. Não sou eu quem vai acender, é Deus. Oferece nessa hora o teu coração e fala: eis aqui o meu coração, Jesus. Eis aqui o meu coração, Senhor. Eis aqui a minha vida, eis aqui o que eu tenho para te oferecer. Eis aqui hoje, mas eu preciso, Senhor, de algo celeste, porque humanamente eu não consigo. Sobre Neemias desceu um fogo do céu. Fala: Senhor, acende a chama do meu coração, para que ela não se apague mais, para que no meu coração habite a partir de hoje a tua presença viva e verdadeira, para que habite no meu coração, Senhor, o Santo dos Santos, o fogo do teu Espírito Santo. Fala: Senhor, me levanta hoje, Senhor. Restitui as minhas forças. Diga para Ele: restitui, Senhor, as minhas forças. Se o meu coração está longe de ti, atrai meu coração para ti novamente. Diga: atrai, Senhor Jesus. Faz como em Apocalipse, Senhor Jesus. Dá novas vestes, Senhor. Vestes lavadas pelo teu sangue. Vestes, Senhor, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Diga: Senhor, hoje eu quero te pedir, manda, Senhor, o teu fogo santo a incendiar a minha mão, a incendiar o meu coração, a incendiar os meus lábios, a incendiar a minha vida. Eu te levantarei. Escute Deus, você sabe, cara. Eu te levantarei. Filho amado, filho amado, filho querido, é Deus te levantando hoje. Filho querido, eu te levantarei. É Deus falando, cara. Eu te levantarei. Declare: eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado,
mais uma vez, eu te levantarei. Declare, é Deus incendiando a tua alma hoje. Declare: eu te levantarei. É Deus te levantando hoje. Eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido, filho querido. Restituirei, tuas forças, e atrairei, e te atrairei. Eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei, deixa Deus restituir as tuas forças. Eu restituirei tuas forças, te atrairei, te atrairei. A mim é Deus te atrair, a mim. Eu te darei novas vestes. Eu te darei